Boa noite, gente bonita. Que possamos permitir que a doce paz de Jesus nos envolva agora, já e sempre, onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, confinados ou não confinados. Então eu vou contar uma história para vocês que é um fato verídico. No ano de 2004, uma jornalista inglesa, Marina Cantacuzino, criou o projeto Perdão. Ela criou esse projeto pela necessidade de restaurar o equilíbrio entre todas as pessoas da guerra do Iraque, todos aqueles que sofreram pela guerra do Iraque, e também de algumas histórias reais, vítimas de crimes e de violências. Ela quis também explorar novos conceitos para o perdão, neste projeto Perdão, e também sobre a reconciliação. Ela montou uma exposição com o seu amigo fotógrafo, com 50 casos reais, certo? Verídicos, e com fotos ilustrativas. O objetivo maior, não só do projeto Perdão, mas também como esta exposição, era inspirar a todas as pessoas que faziam parte do projeto a não violência, a não vingança, a não retaliação e também ao não ressentimento. E a Marina conta que a definição que ela mais gosta acerca do perdão é a luta pela compreensão. Sabe, compreender o porquê que isso aconteceu comigo, o porquê da guerra. As pessoas contavam, né, nos seus relatos, o porquê da guerra, o porquê essa violência comigo, o que que eu fiz e por que que eu tenho que perdoar. Daí eu vou estar contando para vocês um relato que eu achei muito interessante de um homem que ele viu os seus pais serem mortos diante dele, quando ele era jovenzinho ainda. Isso na Revolução Marxista. E sabe por que que os pais foram mortos? Porque eles eram filhos de líderes religiosos. Aquilo magoou muito ele. Foi um choque violento. E além de tudo que ele foi preso. Ele ficou preso durante 9 anos. E quando ele estava preso, só com os seus pensamentos, ele pensou durante 9 anos, teve tempo demais, né? Bastante. Daí ele pensou, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar todos que fizeram isto com meus pais e que fizeram tudo isto comigo. Porque para tudo na vida existe uma recompensa. E a recompensa do perdão é a paz e a serenidade. Daí a Marina diz o seguinte, que perdoar é muito complicado, perdoar é difícil, perdoar é imprevisível, sabe, perdoar é realmente difícil, mas acima de tudo ele é transformador. O perdão transforma as pessoas, sabe? E ela complementa que o perdão é uma jornada. O perdão é um processo. O perdão não é um destino final. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, quando eu converso e falo sobre perdão, que o perdão é uma longa caminhada, uma longa estrada, que você vai caminhando nessa estrada, você acaba ofendendo, sendo ofendido, você acaba machucando, sendo machucado. E aí você vai indo, você acaba magoando, sendo magoado, até que a gente toma por conta, sabe, na nossa consciência, que nós temos que perdoar. Então, realmente, o perdão, ele é uma jornada, ele é um processo, como disse a Marina Cantacuzino a respeito do projeto Perdão. Agora eu vou passar 2 lembretes para vocês, tá? Isso aconteceu, o primeiro lembrete, isso aconteceu no século I. E esse lembrete é que nós estamos no século XXI. Então já um bom tempo passou, não é mesmo? E esse fato que eu vou narrar é uma conversa que Pedro teve com o Mestre Jesus.
E o segundo lembrete é que o Pedro era o único discípulo de Jesus que era casado. Ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos e a sogra morava com ele. Há alguns depoimentos, alguns relatos em alguns livros onde o Pedro sempre foi grato pela sua sogra, porque enquanto ele viajava com Jesus peregrinando por toda a Palestina, a sogra ajudava a cuidar dos filhos e de toda a sua família. Porque quando Pedro foi chamado por Jesus, que ele e o André, o irmão, recolhendo as redes no barco, Jesus chega e fala: vem comigo, me segue, que eu vou ensiná-los a caçar, né, a ser pescadores de almas, pescadores de homens. E assim ele foi. Então realmente ele é grato pela sua sogra. Este é o segundo lembrete. Mas a conversa que ele teve com Jesus foi a seguinte: ele chegou num determinado momento na vida de Jesus, ele chega para Jesus e diz assim, faz a seguinte pergunta: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende, aquele que me magoa? 7 vezes 7 vezes, mestre? E aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: Pedro, deves perdoar o seu irmão 70 vezes 7 vezes. Pronto. Vamos guardar aí na caixinha? Vamos guardar esses relatos aí do Projeto Perdão, desses lembretes, dessa fala de Jesus com Pedro. Vamos por enquanto guardar na caixinha, porque eu vou apresentar para vocês um trecho muito bonito da Flora Larsson. Flora Larsson é uma escritora sueca, que num dos livros ela gravou um texto muito interessante chamado Um Problema Simples. E ela começa o texto conversando com Jesus, mas não vou contar o texto todo não, tá? Porque fica meio cansativo, mas é um texto emocionante para estar se lendo. Ela diz assim para Jesus: mestre, foi um problema simples que apresentastes para João. Qualquer criança saberia o resultado. 490. Ah, Jesus, mas como é difícil perdoar 490 vezes aquela pessoa que mexeu com o meu orgulho. Eu tenho que perdoar, mas o meu orgulho está ferido. Ou muitas das vezes perdoar 490 vezes a mesma falha, a mesma ofensa, a mesma injúria, a mesma mágoa. É um problema difícil, viu, Jesus? Sabe, Jesus, muito difícil. Ah, Jesus. E a Flora Larsson, essa escritora sueca, ela termina o texto fazendo um pedido para Jesus. Ela diz o seguinte: mestre, entre no meu coração e me ensine a perdoar como você perdoa, de uma vez para todas, de uma vez para sempre. É isso que eu quero aprender, mestre Jesus. Interessante, não é mesmo? De nós estarmos... Agora vamos voltar lá ao 490, que qualquer criança sabe já a tabuada do 7, né? Eu tinha dificuldades na escola com a tabuada do 7, a do 8, a do 9. Está 490. Daí nós vamos ver pelo texto da Flora, pela apresentação de Jesus, a resposta que ele deu a Pedro, que para ele, Jesus, 490 significa o quê? Sempre. E há algumas Bíblias, a nossa lá de casa tem isso. Você encontra em Mateus sobre esta frase e você vai encontrar um asterisco. Lá embaixo no rodapé da página da Bíblia está escrito 490 igual a sempre. É isso que Jesus passou para Pedro. É isso que a Flora colocou no seu texto. Muitas das vezes a mesma ofensa. A gente vê uma mãe lá em casa, né? Agora a criançada está toda em casa. Olha o trabalho que elas devem de estar tendo, certo? Para
aprender a perdoar, trabalhar com essas dificuldades dessa criançada toda, da nossa família, dos nossos familiares, não é mesmo? Então, gente bonita, ninguém, certo? No ponto de vista do Mestre Jesus, ninguém irá evoluir na vida, tanto moral, mental, espiritual, físico, se não colocar o perdão na sua vida diária. Tarefa difícil, não é mesmo? Mas não impossível, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu vou contar para vocês 2 fatos que Jesus nos deixou sobre o perdão. Um primeiro fato ocorrido com ele é que ele nos deixou um poema. E esse poema é muito digno, eu o considero como um poema. É uma oração, onde nós vamos ter uma ação para fazer uma prece para alguém, ou até para nós mesmos, né? A prece chamada Pai Nosso, onde ele nos apresenta a Deus como nosso Pai. E diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não é um fato interessante? Que muitas das vezes nós até nos esquecemos ou pronunciamos rapidamente. Então esse poema, ele tem que ser pronunciado de coração. Sabe, abrir o nosso coração mesmo, neste primeiro fato. E o segundo fato, que acho também muito importante, que ele fala a respeito do perdão, vocês vão ter que abrir os braços. Todos vocês que estão me ouvindo agora e me vendo, abre os braços, mas abre bem mesmo, como se fosse estourar a clavícula, a cervical, né, que é a parte da cervical de cima, cervical, abaixa a cabeça e procura levantar para cima, olhar lá para o céu. Foi isso que Jesus fez nos seus momentos finais, antes de dar o último e derradeiro suspiro. Ele olha para o céu e diz, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós estamos trabalhando com essa palavra perdão, com esse sentimento de perdão, nós precisamos incorporar em nós esses 2 fatos que trata do perdão. O poema Pai Nosso e este fato que é difícil, você olhar para o céu, naquele momento derradeiro e falar, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Talvez hoje, se ele estivesse aqui conosco, ou se está aqui conosco, talvez estivesse falando para mim, Solange, Pai, perdoa ela sabe, mas ela não faz. Mas o tempo está correndo, o tempo correu, e a gente está nessa luta deste projeto perdão. A gente está entendendo isso, do 490, sabe? Agora eu vou falar do tema. Vocês pensam que eu esqueci? É que eu deixei para ele agora, para nós estarmos trabalhando com esse tema. Do que será que ela está falando? Será que é só do perdão? Nós estamos conversando sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ter misericórdia, ter compaixão, ter dó, saber perdoar, já estar trabalhando com o sentimento do perdão. E foi o que Jesus disse, que está nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Mas não vou falar o capítulo todo não, tá? Vou falar só do item 1 ao item 4, que trata assim: perdoe para que Deus também vos perdoe. Do item 1 ao 4, só isto. Só este. Mas
eu fiz todo esse preâmbulo, todo esse início, para a gente estar comentando deste capítulo 10, a importância dele. Todos os 28 capítulos são importantes. Este trata particularmente das nossas necessidades e das nossas obrigações. Como a Marina criou lá o projeto, como a escritora sueca Larsson escreveu, certo? Então nós temos que entender bem isto, sabe? Porque o Pai, vamos analisar bem, o Pai nos ama para sempre. Ele sempre nos amou incondicionalmente. Então, portanto, Ele já nos perdoa. Perdoa que faz de certo, que faz de errado, mas não é por isso que vou cruzar os braços ou vou sair por aí ofendendo, magoando um mundaréu de gente. Não é bem por aí. A lei dele está na nossa consciência, de saber o certo e de saber o errado, dentro dos 70 vezes 7, que ele passou para Pedro. Então, gente bonita, ele é o juiz supremo. Ele tem todo o carinho e espera pacientemente que nós, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, não é mesmo? Ele espera pacientemente que nós também aderamos ao projeto perdão. Que a gente saiba entender o outro e respeitar o porquê de tudo aquilo, a não violência, a não agressividade, a não vingança e compreender que é um tema difícil, sabe? O padre Fábio de Mello, ele tem uma colocação que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: perdoar é jogar fora o lixo que alguém colocou dentro de você. Se limpa, perdoa, faz aí a sua faxina espiritual, mental e perdoa e limpa tudo, sabe? É interessante. Agora eu vou contar, sabe de quem? Vocês o conhecem. E eu conheci há muito tempo atrás, mas eu não sabia que ele era um dos mentores aqui da casa. Olha que interessante. Palminha, através das mãos de Jairo Avelar, ele escreve o seguinte, muito no livro Babila, tá? O Jairo Avelar psicografou esse livro Babila, e ditado por irmão Palminha. Então Palminha diz o seguinte, que muito mais que perdoar, primeiramente há a necessidade de aprender a pedir perdão. É uma prática difícil. É uma prática difícil, porque é o exercício da humildade. Então, por isso que é uma prática difícil. Como a Flora lá atrás falou, 490 vezes tem que perdoar, mexeu com o meu orgulho. Então, Palminha vem e nos apresenta o exercício, a prática de exercitarmos-nos na humildade. É interessante, não é mesmo? A gente tem que pensar nisso. Porque quando eu me lembrar de alguém que me ofendeu, que me magoou, eu tenho que me lembrar com o quê? Com misericórdia, com um ato de misericórdia, com caridade, sabe? Porque muitos dizem assim, ai, você não esqueceu, então você não perdoou. Não é bem assim ainda. Não é bem assim ainda. Esquecer é amnésia. Nós podemos sim, sabe, nos lembrar daquilo que nos magoou, que nos ofendeu, com sentimento de misericórdia, de caridade, sabe, de envolver e de fazer uma prece. Por que não o poema Pai Nosso para essa pessoa ou estas pessoas que nos injuriaram, que nos magoaram, não é mesmo? Então, todas as vezes que nós nos lembrarmos, é bom que a gente lembre disto, das pessoas que nos magoaram. Ou também nós podemos, aí não está dando para falar, ai, me perdoa que eu te magoei, eu estou te pedindo perdão. Se o orgulho ainda é muito forte, nós podemos o quê? Perdoar através dos atos, das atitudes, sabe, gente, das nossas ações. E aí nós vamos indo, nós vamos numa crescente. Porque no ponto de vista, né, de Jesus é isso, é colocar o perdão como prática diária, no dia a dia da nossa vida. Então nós temos que realmente nos lembrar da tabuada dos 7,
dos 70 vezes 7, que vai dar 490. E nos lembrarmos também do reforço de Palminha. Não só porque ele é o mentor da casa, mas que bom também que ele é por ser o mentor da casa, mas porque é um amigo próximo que nos incentiva a reforçarmos a humildade, que ainda está um pouco longe, mas a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá com certeza. Se você quer ser feliz por um segundo só, você quer ser feliz? Então se vinga, sai por aí se vingando. Mas, se você quer ser feliz por toda a sua vida, por toda a sua existência, então perdoe. Vale a pena a gente pensar nisso tudo. Vale a pena nós mexermos com a caixinha aqui chamada mente e lembrar do projeto da Marina Cantacuzino, lembrarmos da Flora Larson. Vocês poderiam até pesquisar sobre elas duas, tá? Vale a pena a gente saber um pouquinho mais sobre Palminha, sobre o grande mestre amado Jesus, nosso irmão maior, de Pedro, sabe? De todas essas pessoas que nós usamos como exemplificações para ilustrar um pouco mais os itens 1 ao 4 do capítulo 10. Perdoe para que Deus o perdoe. E mesmo sabendo que Ele nos ama incondicionalmente. E para finalizar, eu tenho 2 detalhes para estar contando para vocês. Uma história com o Chico Xavier. Todos nós conhecemos o Francisco Cândido Xavier, não é mesmo? O Chico, ele gostava muito de animais. E tinha lá os cachorrinhos dele. E ele tinha um cachorrinho que era deficiente físico, de uma perninha. E o Chico trabalhava durante o dia inteiro, 8 horas diárias, no Ministério da Agricultura. E ele saía do trabalho, já ia direto para a Casa Espírita nas suas atividades. As atividades da Casa Espírita, na época do Chico, não era como hoje, sabe? 9h30, 10 horas, mais tardar 11 horas, está fechando a casa, os tarefeiros encarnados vão embora. Na época do Chico, ficava até 1h da madrugada, 1h30, mais ou menos esses horários. E o Chico chegava cansado, e lá pegava os cachorrinhos, ia cuidar, pegava aquele no colo, sempre andando com aquele cachorrinho no colo, para lá e para cá, para lá e para cá. Uma das vizinhas dele observou bem aquilo e ficou preocupada. Ela se preocupava muito com o Chico, o pessoal todo lá da vila onde ele morava, né? Então ela falou assim, eu vou dar um jeito, eu vou eliminar esse cachorro. Ela envenenou o cachorrinho, acredita nisso? Ela envenenou o cachorrinho. Gente, o Chico ficou tão triste, quando acordou de manhã e viu que o cachorrinho estava falecido, tinha desencarnado, uma tristeza tomou conta do seu ser. E essa tristeza foi aumentando dia após dia, virou em tristeza profunda. E ele, psiquicamente, ele estava tendo já problemas no seu trabalho espiritual, porque aquilo foi tomando conta dele. Eis que, para completar todo este quadro, uma vizinha do outro lado chegou e contou para o Chico. Ó, Chico, porque o Chico queria saber do que morte ele tinha morrido, né? Qual seria o motivo? Ele estava bom de saúde, o cachorrinho? Daí a vizinha falou assim, olha, Chico, eu não queria falar nada não, mas eu estou vendo você muito entristecido e eu vou estar te contando que o cachorrinho, a outra vizinha lá, envenenou ele. Nossa, daí então juntou tudo, juntou a raiva, o sentimento de tristeza mais profunda, com raiva, com aquela mágoa, e aquilo foi aumentando, até que um amigo espiritual, no livro não conta se foi Emmanuel, mas provavelmente, Emmanuel chega, o amigo espiritual chega para o Chico e diz o seguinte, Chico, você vai até essa vizinha e você vai dar de presente para ela, vai arrumar um presente, veja do que ela mais está precisando para você dar de presente para ela, certo? Presenteá-la. Daí o Chico no dia seguinte levantou-se e antes de ir para o trabalho fez pesquisa lá com os vizinhos, como que estava a situação da vizinha que suicidou seu cachorrinho. Daí então uma vizinha falou assim, olha, ela está passando dificuldades financeiras porque o ganha-pão dela é costura e a máquina dela estava muito velha, quebrou, não tem mais conserto. Então o Chico veio para casa, matutou,
funcionário público na época, não ganhava muito bem, falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou comprar uma máquina de costura nova para ela. Eu não sei se tinha Casas Bahia na época, tá? Mas ele foi na loja, fez um carnê, comprou a prazo e levou a máquina para a mulher. No dia da entrega da máquina, ele estava lá, chegou para a vizinha e falou assim, olha, esse é o presente de um amigo para uma amiga. Essa senhora o abraçou, apertado, chorando, contou para ele que foi ela a causadora, né, de tudo isso, do cachorrinho ter desencarnado, e ele já sabia, se abraçaram também, e nesse exato momento, ele viu uma nuvem negra saindo da sua cabeça e da cabeça da senhorinha, e ao mesmo tempo, uma nuvem repleta de estrelas brilhando, e envolveu os dois. Então, gente bonita, de tudo isso que nós falamos, nós percebemos que o Chico... Você pode estar pensando assim, mas foi o Chico Xavier. Não, podemos ser nós também. Trabalharmos com o projeto perdão. Na vida diária colocarmos o perdão, sabe? O Chico praticou a lei do amor. Agora, para finalizar de verdade, eu recebi uma mensagem que ela diz o seguinte: Senhor Corona, o Senhor chegou fechando tudo. Portos, portas, portões, aeroportos, as mais diversas instituições, o Senhor fechou. O Senhor até nos fechou dentro de nossas casas. Que lição, Senhor Corona. Mas você não conseguiu fechar os nossos olhos, você não conseguiu fechar os nossos corações, o nosso serviço. Desculpe, o nosso sorriso, deveras amarelado. Não conseguiu fechar as nossas mãos, que já estão bem lavadas. Mesmo confinados, podemos, através das janelas, ou da laje, quem sabe, admirar as nuvens, o azul do céu, a lua minguando, as estrelas, o nascer e o pôr do sol, que estamos no outono, nem a nossa mente e os nossos sentimentos, e muito menos a nossa coragem de treinarmos diariamente os 70 vezes 7. Com o nosso projeto perdão. Isto você, Corona, não conseguiu fechar e não vai fechar. Muita paz a nós todos.